Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 23 do vestibular do ITA 2008, que nos diz: seja f de x igual ao ln de x² mais x mais 1, para todo x pertencente aos reais. Determine as funções h e g de R em R, tais que f de x é igual a g de x mais h de x, para todo x pertencente aos reais, sendo h uma função par e g uma função ímpar. Então, olha só, existe um exercício bastante conhecido que é o seguinte: dada uma função f qualquer, que tem esse domínio os reais e esse aqui o contradomínio os reais, então nós conseguimos pegar uma função f qualquer, não precisa ser essa aqui denunciada do problema, e a gente consegue sempre escrever essa função f como uma soma de duas funções, uma ímpar e uma par. Então a gente consegue escrever a função f como g de x mais h de x, em que a função g vai ser uma função ímpar e a função h de x vai ser uma função par. E como que a gente faz isso? A gente simplesmente escreve a função f de x assim, como f de x menos f de menos x dividido por 2 mais f de x mais f de menos x dividido por 2. Isso para todo x pertencente ao conjunto dos reais. Isso daqui é uma função ímpar e isso daqui é uma função par. E por que isso daqui é uma função ímpar e por que isso aqui é uma função par? Então, olha só, vamos pensar que essa daqui é a nossa função I de x, a nossa função ímpar. E essa daqui é a nossa função P de x, a função par. Qual que é a definição de função ímpar, Então, a gente, para mostrar que isso aqui é uma função ímpar, a gente tem que fazer o I de x e comparar, ou melhor, a gente tem que fazer o I de menos x e comparar com o menos I de x. Se isso daqui acontecer para todo x pertencente aos reais, significa que a função I vai ser uma função ímpar. E para ser uma função par, vamos chamar de P de x essa função aqui, que é uma função par. Se isso aqui for uma função par, então P de x tem que ser igual a P de menos x para todo x pertencente ao conjunto dos reais. Então, vamos verificar se de fato essa daqui é uma função ímpar e se essa daqui é uma função par. Então, vamos calcular o I de menos x. Vamos pegar essa função aqui e vamos calcular o I de menos x. Então, quem é o I de menos x? No lugar do x aqui, a gente troca pelo menos x. Então, vai ficar f de menos x menos. Aqui, quando a gente for colocar o menos x, vai ficar menos x que dá x. Então, vai ficar f de x. Tudo isso dividido por 2. A gente pode colocar aqui o menos em evidência, vai ficar menos. Daí f de x menos f de menos x, tudo isso dividido por 2. Isso daqui nada mais é do que a nossa I de x. A I de x é essa função aqui. Então, isso aqui é menos I de x. Logo, acabamos de provar que o I de menos x é o menos I de x para todo x pertencente aos reais. E, portanto, essa função I ela é uma função ímpar. Agora vamos mostrar que essa daqui é uma função par. Então a gente tem que calcular o P de menos x. No lugar do x a gente troca pelo menos x. Então fica f de menos x mais o f do menos x que vai dar x. Tudo isso dividido por 2. Então isso daqui é igual ao P de x. O P de x é essa função aqui. Então tudo isso daqui é o P de x. Isso vale para todo x pertencente aos reais. Então, essa aqui é uma função par e essa daqui é uma função ímpar. E mais do que isso, mais do que mostrar que uma função f ela pode ser escrita como uma função ímpar mais uma função par, na verdade a gente também consegue mostrar que essas funções elas são únicas. Dado uma função f de R em R, a gente consegue escrever de forma única essa função f como uma função ímpar mais uma função par. Então, vamos tentar mostrar isso aqui. Nós temos um f de x e a gente acabou de justificar aqui que a gente consegue sempre escrever essa função como uma função
ímpar mais uma função par. Mas a gente, na verdade, consegue escrever apenas de um jeito isso daqui. Então, se a gente supor que a gente consegue escrever de mais de uma maneira, né? Vamos supor que a gente consiga escrever f de x de duas maneiras, como soma de função ímpar mais função par. Vamos mostrar que essa daqui é igual a essa e vamos mostrar que essa daqui é igual a essa. E como que a gente faz isso? Ó? A gente faz i de x menos i tio de x igual a p tio de x menos o p de x. Agora, existe um exercício que você pode fazer, um exercício simples, é o seguinte, que dentro do espaço vetorial das funções, as funções pares elas formam um subespaço vetorial e as funções ímpares elas formam um subespaço vetorial. Então aqui a gente tem uma função ímpar menos uma função ímpar. Então, como é um subespaço vetorial, então tudo isso aqui é uma função ímpar. Diferença de funções ímpares vai ser uma função ímpar. Logo, o que está aqui do lado esquerdo é uma função ímpar. E o que está aqui do lado direito ó, é uma função par. Então, isso aqui é uma função ímpar, isso aqui é uma função par, porque os subespaços das funções pares e o subespaço das funções ímpares são subespaços vetoriais. Então, como o que está do lado esquerdo é uma função ímpar, e como o que está do lado direito é uma função par, essa daqui ó, ela também vai ser uma função par, porque o que está do lado direito é uma função par. Então, essa função que está do lado esquerdo é uma função par e uma função ímpar ao mesmo tempo. E a única função ímpar e par ao mesmo tempo, você também pode fazer como exercício, é a função nula. Então, a gente sabe que o i de x menos o i tio de x é igual a zero para todo x. E de forma análoga, essa função aqui que está do lado direito é uma função par. Mas como ela é igual a essa função que está do lado esquerdo, e essa função que está do lado esquerdo é uma função ímpar, então essa função aqui ela é uma função par e ímpar ao mesmo tempo. E a única função que é par e ímpar ao mesmo tempo é a função nula. Né? Então a gente sabe que o i de x tem que ser igual ao i tio de x e o p tio de x tem que ser igual ao p de x. E isso segue, né? E a gente consegue escrever qualquer função f como uma função par mais uma função ímpar de forma única. E agora olhando para a nossa função, né, do enunciado do problema, quem vai ser a função ímpar e a função par quando a função f é dada por essa expressão aqui? Então olha só, essa daqui, né, vamos chamar essa daqui de i de x. Então a função i de x é dada por essa expressão aqui. Agora vamos pensar que a função f é a função do enunciado do problema. Então, nós vamos obter o ln de x² mais x mais 1. Né? Lembre que essa função aqui está bem definida, né? Porque esse x² mais x mais 1, se você calcular o discriminante dessa função, vai dar negativo. E essa função aqui, portanto, ela está toda acima do eixo x, logo ela é sempre positiva. Né? Então, essa função f ela está bem definida por causa disso. Então, nós vamos, a i de x né, vai ser igual ao ln de x² mais x mais 1, menos, daí no lugar do x a gente coloca o menos x, né? Então vai ficar x² menos x mais 1. Tudo isso dividido por 2. Então, quem é o i de x? O i de x, né, a gente pode usar aqui propriedade de logaritmo, vai ficar o ln de x² mais x mais 1, dividido por x² menos x mais 1. Como está sendo dividido por 2, então a gente está sendo multiplicado por 1 sobre 2. Daí a gente usa a propriedade do logaritmo, de novo, esse 1 sobre 2 ele vem para cá com uma potência, né? Então isso tudo aqui na verdade é o ln da raiz quadrada, né? De x² menos x mais 1 dividido por x² menos x menos por x² menos x mais 1. Então essa é a função ímpar. Agora quem é a função par, né? A função par que está aqui do lado direito, vou chamar de p de x, vai ser igual ao ln de x² mais x mais 1 mais o ln, né, do menos x, né? Ou melhor, ao f do menos x. Só que o f do menos x vai ser igual ao ln de x² menos x mais 1. No lugar do x a gente troca pelo menos x. Tudo isso dividido por 2. Logo, p de x
a gente usa a propriedade de logaritmo, né? Então vai ficar x² mais x mais 1 multiplicado por x² menos x mais 1. Tudo isso, né? Aqui dividido por 2. Só que dividir isso aqui por 2 é a mesma coisa que multiplicar, né, por 1 sobre 2. E multiplicar por 1 sobre 2 a gente usa a propriedade de logaritmo, é a raiz quadrada disso. Então, as funções h e g, né, que eu estou chamando de i e p, são essas aqui. Essa daqui vai ser a função ímpar e essa daqui vai ser a função p, né, a função par e função ímpar. Então a gente consegue escrever a função f, né, como uma soma de duas funções pares e ímpares dessa maneira aqui. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.